Irmãos, irmãs, com que alegria nos encontramos hoje, 9 de março, primeiro domingo da Quaresma, o nosso caminho para a Páscoa, tempo de conversão, tempo de rever a nossa vida cristã, tempo de rever nossas relações, tempo de dar passos rumo ao encontro com Deus. Tempo de fraternidade, não existe conversão sem fraternidade. Não existe conversão sem sensibilidade diante do sofrimento do próximo, diante do sofrimento da comunidade, do mundo, diante do sofrimento do planeta, porque tudo foi criado por Deus. E como vamos ouvir no lema da campanha da fraternidade deste ano, depois de criar tudo, Deus viu que tudo era muito bom. Como destruir a obra de Deus com fins apenas mercadológicos? É a campanha da fraternidade deste ano com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Não podemos ficar indiferentes, porque tudo isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso mundo, com a realidade, o tempo todo que nós estamos vivendo. O Evangelho é o de Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13. O Evangelho chamado das tentações de Jesus. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito para te guardarem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, iniciamos na quarta-feira de cinzas com toda a igreja o tempo da Quaresma, caminho que conduz ao mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Convite que se renova, convite que nos é feito para colaborar na transformação do mundo, começando por nós mesmos. Convite, então, a fazer um caminho de mudança, de conversão. Conversão sempre possível na renovada e convicta adesão a Jesus Cristo. No Brasil, nós não podemos separar a Quaresma da campanha da fraternidade, que este ano pede um olhar especial para quê? Para a nossa casa comum. O tema deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Tudo muito bom, porque os homens estão destruindo aquilo que é bom e que é importante para toda a humanidade, para toda a realidade. A primeira leitura
deste primeiro domingo da Quaresma é do livro do Deuteronômio, que apresenta um Deus que escolhe um povo, chamado Israel, e que com ele faz uma aliança, e dele exige, do seu povo, o povo que ele vai formar, obediência e fidelidade às suas leis, reconhecendo a ele, Deus, como único Deus. E assim, a violência e a dominação não encontre espaço entre ele, este povo que ele vai formar, ou está formando. Com o evangelista Lucas, refletimos e rezamos que Jesus, no deserto, vence as tentações, as conhecidas 3 tentações, da abundância, do poder e do prestígio, síntese das tentações da vida de Jesus e que também são síntese das tentações que vamos tendo na nossa vida a cada dia. Deixando-se, veja bem, meus irmãos e irmãs, deixando-se conduzir pelo Espírito, Jesus vence as tentações e assim quem triunfa e permanece é o projeto de Deus que lhe foi entregue a Jesus. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto. O deserto lembra sempre o tempo que Moisés ficou na montanha, sem comer nem beber, a fim de escrever na intimidade com Deus o contrato da aliança para este povo, que com ele, sob a ação de Deus, formaria uma nova sociedade. Lembra também o tempo que Elias permaneceu no Horebe, onde ele ali fez uma experiência pessoal de Deus. Deus que o chamou para denunciar o pecado da sociedade na sua época. Pecado, sobretudo, das lideranças. Lembra ainda os 40 anos de Israel no deserto, sempre com a tentação de voltar, mesmo que fosse para viver como escravo, desde que barriga cheia. Porque o deserto é lugar de dificuldades, de privações, de limites, de fome, de sede. O povo estava com medo, o povo não queria enfrentar essa realidade para chegar à terra prometida. Muitas vezes quis voltar, preferia ser escravo. A primeira tentação mostra Jesus que veio e que não vive para si, não busca nada para si, não quer ter nenhum privilégio pessoal. Mostra sempre que a comunhão, a partilha, o esvaziamento de si é o que sustenta a nossa vida. Será que sou capaz de tirar do meu supérfluo, dos meus prazeres, do que eu tenho de sobra em favor dos irmãos? Diante da tentação de ter, diante da tentação da abundância, Jesus vai dizer que isso não é o mais importante. A segunda tentação de Jesus revela que a sua prática é do serviço libertador. Jesus nunca aceitou ser um chefe político. Sua ação está para além de qualquer política ou estrutura, inclusive estruturas religiosas. Terceira tentação de Jesus é a que mostra que a sua vida pertence a Deus e ele não teme entregar a sua vida a Deus. Deus está do seu lado e, não obstante os desafios, ele vencerá. O que ele sabe é que um messianismo marcado pelo prestígio pessoal constitui-se em idolatria. Abundância, prestígio, poder é o que toma conta do mundo. É preciso abrir-se a uma nova realidade de partilha, de liberdade, de comunhão. É o que realmente propõe a palavra neste primeiro domingo, da Quaresma, que já começou com a quarta-feira de cinzas, tempo de uma revisão total. O que devemos fazer, olhando agora para a campanha da fraternidade? Não transformar a religião em segurança e conforto, e cultivar um Deus segundo os nossos interesses e necessidades. Não. Mas buscar a coerência entre a fé que professamos e a vida de cada dia. Nossa fé não é algo intimista, voltado só para nós.
É preciso abrir-se para o mundo, para a realidade, para os acontecimentos, para os desafios. Como pede a campanha da fraternidade, deixemos-nos sensibilizar e cooperemos para que a nossa casa comum, o mundo em que nós habitamos, seja lugar de alegria, de segurança, de proteção, de comunhão. E tudo seja administrado com responsabilidade. Explorar a natureza, explorar os bens apenas com fins mercadológicos, sem responsabilidade, e assim colaborando para a sua desintegração, é o pecado do nosso tempo, é o pecado social que a Quaresma vai pedir a nossa atenção neste tempo. Quaresma que exige de nós pedido de perdão pelo mal que causamos a nós mesmos e à natureza. Não podemos destruir a obra de Deus. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia, aleluia.